Bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, quero agradecer pelos 1000 inscritos, a todos que se inscreveram, partilharam e aos que recomendaram o canal para as outras pessoas se inscreverem. Muito obrigado por isso. Mas continuo com aquele meu pedido de sempre. Se estás a assistir este vídeo e ainda não és inscrito, por favor, peço que te inscrevas no canal. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar a mais gente. No vídeo de hoje, quero falar sobre a minha história na organização das Testemunhas de Jeová. Para quem não me conhece, o meu nome é Maurício Fernando. Muitos aqui na comunidade das Testemunhas de Jeová conhecem-me como Warwick Pimo. Nasci numa família de pai e mãe Testemunhas de Jeová, ou como normalmente dizem nas congregações das próprias Testemunhas de Jeová, nasci na verdade. Vindo de uma família que normalmente na organização é considerada espiritualmente forte, com um pai ancião e coordenador do corpo dos anciãos. Ainda muito pequeno, tive contato com várias atividades dentro da organização, como fazer parte na escola do ministério, quando ainda se usava o nosso Ministério do Reino, que mais tarde foi substituído pelo Manual Vida e Ministério. A minha primeira leitura foi na semana de 16 de junho de 2008 e foi baseada em Atos 5, 1 a 16. Ainda me lembro disso até hoje. Lembro-me que na altura a minha leitura acabou pressionando muitos jovens ou pais que tinham filhos um pouco mais velhos a inscrevê-los na escola do Ministério Teocrático. Anos mais tarde, ainda muito novo, comecei a ter algumas dúvidas. Uma das dúvidas tinha a ver com como alguém sabe quem é ungido. Mas a resposta era sempre a mesma. Quando eu perguntava isso em casa, sempre era dito que a pessoa tem a certeza, não duvida que é ungida. Essa resposta gerava muitas perguntas. E no fim me diziam que isso é um assunto de Jeová com a pessoa ungida. Nós não temos como saber de tudo. Essa dúvida trouxe ainda mais dúvidas. E no final de tudo, comecei a duvidar na seriedade do corpo governante, porque eles também se consideram ungidos. Mas o processo de unção não era claro para mim. Parecia que ser ungido tinha a ver com a pessoa simplesmente acordar num dia com a certeza de que é ungida e começar a tomar dos emblemas na comemoração da morte de Jesus. Foi muito rápido eu começar a fazer partes e ser publicador na congregação, mas levei 6 anos para me batizar. O motivo é que, quando tive essas dúvidas, comecei a adiar o batismo. Ainda por cima, mais tarde, comecei a ter acesso a um fórum brasileiro destes Testemunhas de Jeová, que na organização é considerado de apóstatas. Mas quem nasce numa família considerada exemplar vai concordar comigo no que vou falar agora. A pressão da família, dos amigos e dos anciãos da congregação é muito grande para a pessoa se batizar. É muito difícil porque quando os teus amigos de infância na congregação são batizados, a congregação começa a reparar em ti e a perguntar: quando é que te vais batizar? Será que não estás a fazer algo de errado que te impede de se batizar? Com essa pressão, são muitas coisas que vêm na mente de um menor e ele acaba cedendo à pressão e se batiza para agradar os amigos na congregação e aos pais. Essa pressão fez com que eu me batizasse só para diminuir esse tipo de perguntas. Após o batismo, acho que passaram uns 2 anos e fui designado servo ministerial na congregação. E isso abriu mais uma porta. Em dezembro de 2017, fui solicitado no RTO da minha terra natal para ir buscar um envelope que supostamente foi enviado pelo Betel. No envelope vinha uma petição A19 e uma carta de convite para apoiar o RTO. No princípio, segundo a carta, eu iria servir por 2 semanas de teste, mas isso aconteceu numa altura em que eu estava a planear para ir à faculdade. Mas o problema é que o curso que eu sempre sonhei em fazer não existia aqui na minha terra natal. Eu tinha de viajar para a capital do país, Maputo, ou para uma outra cidade que tivesse uma faculdade de Direito. Mas havia um problema. Se eu viajasse para estudar fora, o meu pai perderia o privilégio de ancião e coordenador da congregação. Eu também deixaria de ser servo ministerial. Por isso, na altura, muitos aconselharam-me a entrar em Betel para salvar esses privilégios que estavam em jogo. Eu também já estava ciente que aquilo iria pôr em perigo o privilégio de meu pai,
Eu não tinha nenhum problema em perder o meu privilégio por causa de fazer faculdade, porque não existia base bíblica que poderia se usar para desencorajar o ensino superior nas congregações. Uma prova disso é que recentemente o corpo governante alterou essa política que dificultava as testemunhas de Jeová de fazerem o ensino superior, principalmente as que tinham privilégio na congregação. Voltando ao assunto, para mim foi um pouco difícil porque eu já estava desperto, já sabia a verdade sobre a organização, mas mesmo assim abracei o plano de ir apoiar o Betel no RTO. Talvez poderá se perguntar, mas sendo alguém desperto, o que te fez ir lá mesmo sabendo que aquela não era a verdade? A resposta é: no início deu vontade de descartar o plano, mas depois veio à mente a ideia de querer ver de perto como era a vida de Betel, só por curiosidade. Uma coisa que acabou me motivando foi o fato de que no RTO em que eu servia, as pessoas não duravam. São poucos que têm 10 anos de serviço de Betel ali. Muitos eram despedidos depois de pouco tempo. E eu fiquei numa de que, deixa eu ir ver de perto. Se a minha designação terminar, voltarei a seguir os meus sonhos e ter a minha vida normal. Em fevereiro de 2018, entrei para servir durante 2 semanas. Depois dessas 2 semanas, saí. No início comecei a servir como um commuter. E mais tarde, fui chamado para servir por mais um mês. Terminado esse um mês, decidiram estender por mais 3 meses. Depois para um ano, já como um commuter a tempo inteiro. Depois por 3 anos. E mais tarde por tempo indeterminado. Depois, quando estava quase para casar, fui chamado para viver dentro do RTO como bedelita regular por uns 2 meses, se não estou em erro. Mais tarde, após o casamento, eu e minha esposa permanecemos no tempo integral especial como servos remotos, que normalmente são conhecidos como BRS. Quando entrei no RTO, a vida era exatamente aquilo que muitos ex-betelitas contam aqui nos fóruns e em canais de YouTube de ex-testemunhas de Jeová. A vida lá era cheia de regras. Do tipo, a única coisa que não tinha regra lá era respirar. Mas para tudo havia regras. Uma das regras que vou falar delas aqui é a que existia no refeitório de Betel. Lá cada pessoa tinha o seu lugar para sentar. Existia alguém que era chamado cabeça de mesa. Aquele que se sentava na extremidade chamada de cabeceira. Esse ancião era designado pelo próprio Betel para servir como cabeça de mesa. Dependendo do humor dele nesse dia, era ele que decidia para que lado os alimentos poderiam circular. Se vão circular no sentido horário ou no sentido contrário. O humor desse ancião, que era considerado cabeça de mesa, é que definia se a comida ia circular para a esquerda ou circularia pela direita. Se alguém quisesse sair da mesa durante a refeição, tinha de informar a esse cabeça de mesa que, irmão, preciso sair, ou gostaria de sair. Depois de voltar, sei que está para sair de vez, também tinha que informar que ia de sair e não ia de voltar. Se fosse ausentar-se, também tinha que avisar do tipo, irmão, amanhã não estarei na mesa do refeitório. Decidi tirar uma folga. Ele era o chefe da mesa. Existiam várias mesas no RTO ou no BT, e cada mesa tinha o seu cabeça de mesa. Mas um ano depois, essa regra foi abolida. Para comer a comida comprada por meio de donativos voluntários e involuntários, já não havia regras no BT. O arranjo da cabeceira deixou de existir nos dias normais. Só funcionava em refeições especiais. E um dia eu me perguntei, para isto tudo, qual é a base bíblica que sustenta essa regra? E muitas outras que existiam no Betel. E não encontrei fundamento bíblico nenhum. Voltando ao meu trabalho no Betel, no início, como acontece com muitos que entram no Betel, fui submetido naqueles trabalhos que muitos consideram trabalhos humildes. Isso aconteceu nos primeiros dias. Para quem não sabe, esses trabalhos têm como objetivo testar a humildade de um novo betelita, para ver se esse betelita passa para a fase seguinte. Quem não demonstra humildade e acha que trabalhar na cozinha, limpar casas de banho e corredores são tarefas que deveriam ser feitas por outras pessoas e não ela, é imediatamente mandado para casa. Logo a seguir, fui colocado num escritório para traduzir as publicações
E a minha primeira equipa traduzia a revista Sentinela, edição de estudo, assim como edição para público. Na altura eu só sabia um inglês muito básico, aquele que aprendi na escola durante alguns anos. Mas mesmo assim tentava trabalhar com a ajuda dos mais experientes na equipa. E mais tarde acabamos tendo aulas internas de inglês. E com essas aulas posso dizer que consegui melhorar um pouco. Mas algo estranho aconteceu logo a seguir. Certo dia, enquanto eu apoiava essa equipe, o superintendente de língua adjunto chamou-me para o seu escritório, juntamente com outro membro da equipe de tradução da revista Sentinela. Quando chegamos lá, naquele escritório, ele agradeceu pelo meu trabalho e, logo a seguir, disse que estava a sentir falta do meu apoio na equipe. Eu me perguntei, mas como era possível alguém que nunca tinha me visto a traduzir, nunca um dia tinha aparecido na minha equipa? Para ser sincero, eu apoiava bastante a minha equipa, mesmo com o meu inglês limitado. Mas fiquei surpreendido quando alguém que nunca assistiu ao meu trabalho disse aquilo. Ficou claro que havia uma coisa errada que os meus colegas do escritório tinham contado ao meu superintendente de língua adjunto. Ele acabou por dizer que, se eu continuasse assim, iria despedir-me de Betel e trazer outra pessoa para o meu lugar. Sabe, aquele foi o pior dia da minha vida no RTO. Não porque queria tanto estar lá, mas sendo um pimo, deu vontade de querer dar algumas respostas àquelas palavras, mas não podia fazer isso porque acabaria manchando a minha reputação. Isto que acabo de contar aconteceu nos meus primeiros 6 meses no RTO. Uma semana depois dessa reunião, foi-me dada outra designação. Passei a ser um TMA, uma sigla que significa Administrador de Material de Tradução. A minha tarefa consistia em descarregar material no WTS, que é um software ligado a um sistema chamado MapsBridge, onde é colocado todo o material que a organização produz para ser traduzido pelas equipes no mundo. WTS significa Sistema de Tradução da Watchtower. Eu descarregava o material de tradução e anexava nos computadores das equipas, como por exemplo a equipe que traduzia o Manual Vida e Ministério, a Sentinela e outras publicações. Após alguns meses, foi-me dada mais uma tarefa, desta vez, um número maior de línguas do país. O meu nome deixou de ser TMA e passei a ser secretário de produção. Aí obtive mais permissões. As mais importantes eram o acesso a todos os vídeos ou publicações que a organização produzia, até orientações ou material de treinamento para vários departamentos de BTL. A única coisa que tentei, confesso-vos que tentei mesmo, mas não cheguei a obter, foi o manual atualizado dos membros da comissão de filiar. O resto eu tinha acesso. Durante esse período, de tempos em tempos, de forma anônima, comecei a fornecer algumas informações à comunidade das Testemunhas de Jeová, mas sempre com cuidado. Até que, quase no final da minha designação em Betel, em 2021, recebi uma outra designação, a de secretário da Bíblia. A língua que eu traduzia, o Xitsua, a mais falada na província de Inhambane, estava envolvida num projeto de tradução da Bíblia. O secretário principal da Bíblia perdeu a designação e durante a pandemia fui designado para o substituir. Na área de produção, eu já atuava como secretário de produção suplente. E há mais um detalhe que eu me esqueci. As tarefas do secretário de produção envolviam também verificar os prazos para o envio de uma publicação para a primeira composição, assim como para a segunda composição, para que mais tarde fosse enviada dentro do prazo para a gráfica. Em Moçambique, todas as publicações são enviadas para a gráfica da África do Sul, excepto a Bíblia. No caso da Bíblia, a África do Sul apenas verifica a Bíblia e envia para a gráfica do Japão. A gráfica no Japão é que imprime. Quando uma publicação atrasava, a gráfica enviava um e-mail para o secretário de produção a informar sobre o atraso. Daí o secretário de produção entrava em contato com a equipe de tradução para acelerar o trabalho dos tradutores. Se fosse necessário fazer horas extras, os tradutores eram obrigados a fazê-las para tentar entregar a publicação dentro do tempo. Outra tarefa consistia em ajudar as equipes a elaborar perguntas de tradução para enviar para os serviços de tradução. Quem trabalhou no departamento de tradução conhece essas perguntas como hiperlinks. Funcionam da seguinte forma.
Se uma equipe tem uma dúvida na forma correta de traduzir uma frase do inglês, ou se há um erro doutrinal no texto fornecido pela sede mundial, ou qualquer outra coisa normal que haja no texto, seja algo que numa cultura é mal visto, a equipa pode mandar uma pergunta de tradução, perguntando se pode mudar algo no texto, e depois ela sugere o que ela acha que deve estar no texto da língua deles. E os serviços de tradução respondem aprovando uma das opções ou sugerindo uma outra. É por isso que às vezes é normal haver uma diferença de algumas informações que aparecem num parágrafo de uma determinada língua com uma outra língua. Isso acontece por causa disso. Durante esse período, recebi também a designação do Departamento do Records Management. Esse departamento no Betel tem a função de organizar, armazenar, proteger e controlar toda a documentação interna da filial. Mas não é somente para isso que foi criado o departamento. Num dos vídeos de treinamento para esse departamento, há um vídeo que um orador da sede mundial diz algo do tipo: Satanás já está em guerra com a organização de Jeová. E no futuro ele pode usar a justiça para lutar contra a organização. É por isso que foi criado esse departamento, para que toda a documentação em Betel esteja bem protegida. Fim da citação. Na prática, a minha missão neste departamento era de arquivar os documentos em algumas pastas e nas suas respectivas categorias. Cada pasta tem um prazo específico para quando passar este prazo, a pessoa responsável eliminar aquele documento. Para vos dar mais detalhes sobre este departamento, os documentos sensíveis só têm um prazo de armazenamento de 60 dias. Estamos a falar de dados confidenciais sobre algumas pessoas dentro de Betel que algumas vezes poderiam envolver a justiça. Em resumo, este departamento é um ramo do departamento legal e tem como objetivo proteger a organização de processos judiciais. Este departamento nos instrui a ensinar os betelitas a não usar e-mails para partilhar informações que poderiam incriminar outros betelitas ou incriminarem a própria organização. Em resumo, a minha designação em Betel terminou enquanto eu acumulava as tarefas de secretário de produção, suplente, secretário da Bíblia e também apoiava o departamento de Records Management. Durante a pandemia, o projeto da Bíblia deixou de ser prioritário, porque havia pouco pessoal. Voltei para a equipe de tradução geral. Ainda tinha as minhas permissões para aceder a qualquer publicação da organização. Comecei a ler cada manual orientador, desde o departamento do serviço, da enfermaria do Betel e outros departamentos. É óbvio que o departamento legal não tinha orientações acessíveis, mas consegui ver alguns vídeos de treinamento, embora sem nada muito revelador. Durante a minha leitura, notei a falta de muitos elementos que nas congregações são considerados essenciais para os procedimentos darem certo dentro da organização. Algumas orientações muitas vezes nem tinham versículos bíblicos que suportavam essas regras. Era só regra do início até o fim do documento. Mais tarde, encontrei os vídeos do Superintendente do Circuito, onde aparece o famoso irmão Brown, cujos privilégios foram reavaliados por causa da filha que decidiu fazer ensino superior. Mas antes deste vídeo e outros se tornarem públicos, apareceu outro assunto relacionado com o vídeo do Congresso Regional de 2023, em que uma filha decide não atender o telefonema da mãe por esta estar desassociada. O primeiro congresso realizado nos Estados Unidos exibiu este vídeo. Até aí tudo bem. Mas na semana seguinte, a sede mundial enviou uma carta urgente ao Departamento de Tradução e às equipes locais do Departamento do Broadcasting, dizendo que todas as equipas deviam eliminar o vídeo e quem ainda não o tinha traduzido não devia traduzi-lo. Antes de mais nada, coloquei o vídeo num lugar seguro e logo a seguir prossegui com a orientação de eliminar o vídeo na nossa rede local, mantendo comigo a cópia guardada. Mais tarde, pedi um amigo no Reddit para publicar o vídeo. Isso foi antes de eu criar um canal no YouTube. Mais tarde criei um canal e comecei a postar alguns vídeos, revelando muitas coisas que eu apanhava nas orientações internas que eu lia. Só que, quanto aos vídeos, confesso que era difícil publicar, porque os vídeos tinham um tamanho muito elevado
e a internet em Moçambique é muito péssima. Às vezes eu tinha que descarregar o vídeo na rede de Betel, depois fazer upload no Google Drive, para mais tarde descarregar no meu telefone e finalmente publicar no YouTube. Era um processo muito complicado. Isto tudo porque não é permitido usar pendrives nos computadores de Betel, como uma forma de garantir a segurança. Mas acabei postando os vídeos do famoso Brada Brown, que teve os seus privilégios reavaliados pelo superintendente de circuito por causa da filha estudar na universidade. Um detalhe muito importante que eu gostaria de deixar claro aqui. Este vídeo não é uma comissão judicativa, como muitos pensam. É um vídeo exclusivamente para os superintendentes de circuito. É uma dramatização que é usada, ou era usada, já que agora o corpo governante decidiu mudar essa política que dificultava fazer ensino superior para as pessoas que têm privilégios na congregação. Era uma dramatização que era usada na escola dos superintendentes de circuito para lhes treinar a como reavaliar os privilégios de um ancião quando um membro da sua família decide fazer o ensino superior. Mas depois de alguns dias encontrei mais uma pérola. O vídeo de Anthony Morris numa turma de Gilead. O vídeo foi gravado anos antes e usado nas últimas turmas, enquanto Anthony Morris ainda estava no corpo governante. Mais tarde, o vídeo foi eliminado quando ele foi removido do corpo governante. Houve depois uma série de vídeos que apareceram no meu primeiro canal, que depois foi derrubado, chamado Warwick Pimo. Se hoje existir um canal com esse nome, não é meu. Alguém está a se fazer passar por mim. Quando Anthony Morris foi removido do corpo governante, havia um vídeo que seria lançado no JW Broadcasting de maio de 2023, onde ele falava do tema A Tentação de Satanás para te levar a fumar. Eu também capturei e disponibilizei este vídeo. Foi uma época muito desafiadora para a sede mundial. Eles estavam à procura de quem era o Warwick Pimo. E a 31 de agosto de 2023 eles descobriram, através de um vídeo de uma reunião interna do Betel, onde Mark Sanderson e John Ekram estavam reunidos com alguns auditores de Betel. Nessa reunião eles usavam termos bíblicos para mostrar que a auditoria é algo muito sério. Foi com esse vídeo que me descobriram, porque desta vez o vídeo estava no SharePoint e poucas pessoas tinham acesso àquela pasta. O SharePoint mostra qual é o usuário que descarregou ou que abriu aquele ficheiro. Eles foram para lá e viram que eu era o último e o único naqueles meses a mexer naquele ficheiro. Daí fizeram um levantamento de todas as coisas que o meu usuário em PTL descarregou. E eles notaram que tudo que era publicado no canal Warwick Pimo tinha sido descarregado pelo meu usuário de Betel. Como resultado, imediatamente apagaram o meu usuário de Betel. E entrei numa fase muito terrível que acabou terminando com a minha desassociação ou remoção dentro da congregação. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Já aviso que é uma história ainda muito mais chocante, com mais detalhes. E também vou falar do processo que submeti na justiça sobre este caso, que depois chamou a atenção da imprensa local. A seguir vou exibir algumas fotos e vídeo. Mas antes, se ainda não estás inscrito no canal, por favor, se subscreve para não perderes a parte 2 deste vídeo. Partilhe um vídeo para chegar a mais pessoas. Agora vamos à parte das fotos. Este sou eu ainda pequeno com o livro Histórias Bíblicas de capa amarela. Aqui sou eu no Congresso Especial em Maputo em 2018. Este sou eu no RTO. Aqui foi numa das comemorações da morte de Jesus que tivemos que fazer virtualmente no período da pandemia. Conforme podem ver, tudo aí era improvisado. O meu quarto servia também como escritório. Nessa altura estávamos confinados numa casa perto do RTO. O RTO estava cheio nessa altura. E eu e mais 2 amigos fomos colocados numa casa, e é onde vivemos toda a pandemia. Este vídeo mostra o dia em que eu e os meus amigos estávamos a gravar o meu comentário para a adoração matinal, que é o texto diário em Betel. O vídeo gravamos na mesma casa onde vivíamos na pandemia. Na altura gravávamos pelo telefone e colocávamos um microfone profissional ao lado para captar a voz. E enviávamos para a equipe de broadcasting e a mesma juntava as duas coisas, o áudio e o vídeo. Editava e aparecíamos a dar comentários que eram assistidos por toda a família de Betel de Moçambique
incluindo os RTOs de todo o país. Já chega. Não vou mostrar tudo hoje. O resto fica para a parte 2 do vídeo. Se inscrevam para não perder nada do que tenho para contar. A próxima parte tem detalhes que parecem ser de um filme, mas não são. Fiquem atentos. Em breve trago mais informações. Termina assim mais um vídeo com a promessa de voltar em breve para continuar essa história. Partilhem o vídeo para mais pessoas verem. Até o próximo vídeo.